Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar juntos o hino de número 1, no Cantor Cristão, hino de número 1. Antífona é o nome do hino e diz assim a palavra do hino: A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos aqui para dar louvor. Aleluia, aleluia. Vamos cantar hino de número 1. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Muito obrigado, Senhor amado, por esta manhã chuvosa, fria e tão agradável, Senhor. Como a chuva é necessária, como o frio também faz bem, como tudo que o Senhor criou é perfeito e maravilhoso, Senhor. Te louvamos pelo frio e pelo calor, pelo sol e pela chuva. Te louvamos pelo inverno e pelo verão. Te louvamos pela primavera e pelo outono. Todas as estações com as suas características e com as suas belezas, e por tudo nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor também porque na tua perfeição o Senhor criou a terra, o Senhor criou o universo, o Senhor criou o ser humano, o Senhor criou a semana, e o Senhor separou um dia especial durante a semana, quando devemos nos desvencilhar de todos os assuntos terrenos, secundários e inferiores e buscarmos em primeiro lugar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, porque podemos começar a semana da maneira certa,
de joelhos prostrados, louvando ao Senhor, buscando a tua face no culto coletivo, Senhor. E certamente todos os irmãos prudentes e responsáveis já tiveram seu culto pessoal, já tiveram seu culto familiar, e agora aqui está o resultado, Senhor. Famílias reunidas, famílias servindo ao Senhor com alegria, visitantes também que nos alegram com a presença. Te louvamos pela vida de todos, ó Pai. Podemos também lembrar com alegria os nossos amados irmãos dos campos missionários. Oramos pelo pastor Alex, pela irmã Elizabeth, pelas filhas lá no interior do Amazonas, com tantas limitações, Senhor, mas com alegria em seus corações. Oramos também pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane, pelo trabalho que o Senhor realiza através deles lá em Lima, no Peru. Oramos também pelo pastor Samuel, pela irmã Pânfila, pelo irmão Roman, que está de volta ao campo missionário, pela irmã Marilene, pela irmã Undina, pela irmã Velta, pelo irmão João, teus servos lá na Bolívia, Senhor. E como a tua palavra nos ensina, como o Mestre nos mandou, oramos por mais obreiros para a tua seara, não somente na Bolívia, mas no Brasil e em todo o mundo, Senhor. E até mesmo dentro dos ambientes religiosos, muitos completamente adormecidos e descuidados, e precisando de pessoas que se levantem e clamem e anunciem que o Senhor Jesus está voltando. Pedimos a tua bênção para todos os missionários apoiados pela tua igreja, pedimos a tua bênção para o colégio que a tua igreja mantém aqui também, pelos alunos que estão estudando aqui neste ano, pelas vidas que já foram salvas, vários adolescentes e famílias foram salvas este ano, por isso te louvamos, Senhor. São almas eternas que não podem perecer, por isso clamamos, usa a tua escola, usa os teus servos para proclamar a mensagem de salvação. Oramos pelo ano de 2022, que o Senhor traga tantos alunos quantos o Senhor quiser, que estejam aqui conosco, e o Senhor preparando também cada coração para ouvir a tua palavra, e que 2022, se agradar ao Senhor, conceder-nos mais um ano de trabalhos, seja mais um ano de colheitas para a vida eterna, ó Pai. Pedimos a tua bênção para este culto, a Isadora que vai contar a história, e as crianças que vão participar, adolescentes ajudando, jovens ajudando. Muito obrigado pelo conjunto instrumental, muito obrigado pelas participações especiais, tudo, ó Deus e Pai, para a glória do teu santo e bendito nome. Fala aos nossos corações nesta manhã também, avisa, Senhor, adverte e desperta aqueles que estão adormecidos, para que possam todos acordar e prepararmos as lamparinas, as lâmpadas, porque logo o noivo chegará. Oramos pelos irmãos que estão trabalhando nesta manhã, pelos irmãos que estão viajando, por todos eles oramos, ó Deus, irmã Márcia, irmão Joel em viagem, irmão Alex, irmão Robson trabalhando, pedimos por todos eles, ajuda-os, abençoe-os e fortaleça-os, ó Pai. Também oramos pela irmã Lene, lá em Porto Belo, irmão André, irmã Ana Camille e o Gabriel ali em Porto Belo também, irmão Arnes, irmã Aine em Florianópolis, pastor Tausenfreud lá em Ijuí, irmã Mary e sua família lá em Maceió, irmã Maria em Aracaju, irmã Noeli na França. Oramos pela irmã Alice nos Estados Unidos, oramos por todos os irmãos que acompanham os cultos através da internet. Abençoe, Senhor, e fortaleça cada um, para que todos, no dia do arrebatamento, estejamos juntos e para todos sempre com o Senhor. É a nossa oração que fazemos humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 20, 22. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo veio. Ora, vem, Senhor Jesus. Aquele que escreve sobre Jesus diz: certamente Jesus veio. Venha, Senhor Jesus. Amém. Salmo 119, 11. Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti.
A gente tem que guardar as palavras de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. É a oração de Jesus pedindo a Deus que abençoasse os discípulos para o serviço santo e separasse eles. E o instrumento dessa separação é a verdade, que é a palavra de Deus. Vou contar agora para vocês a história de Mary Jones. O início do movimento das associações bíblicas. Existia uma menina que morava numa casa muito simples. E eles ficavam numa casa muito simples, num lugar muito simples. E eles estavam no país de Gales. Existia uma menina que estava lá, né? E ela tinha um sonho muito grande. Que o sonho dela era ter uma Bíblia. Só que seus pais não tinham condições de comprar uma Bíblia, porque eles eram muito pobres. Então, um dia, o senhor da casa chegou em casa com uma notícia muito boa. Que logo a 3 quilômetros de sua casa, estavam construindo uma escola. E ali ela podia aprender a ler e escrever, porque ela não sabia. Então, ela conheceu uma senhora chamada Senhora Eva. E ela, a Senhora Eva, ela sabia quanto Mary gostava da Bíblia e queria ter uma. Mas sabia também que ela não sabia ler. Então falou assim: vá até a escola, aprenda a ler e depois volte aqui, porque você vai ver um pouco da Bíblia que eu possuo. Mary era uma boa aluna, então o professor dela chamou ela para ler um versículo lá na frente da classe dela. Nesse momento, ela pensou diretamente no pedido em que a dona Evans tinha falado para ela. Então, quando acabou a aula, ela foi lá na casa da dona Evans e foi lá e leu um pouco da Bíblia. E ela amou ler. Isso aumentou o desejo dela ter sua própria Bíblia. Mary começou a trabalhar muito duro. Ela começou a trabalhar ajudando os vizinhos, ajudando a limpar a casa dos vizinhos, ajudando os fazendeiros
colheitas, fazia criações de galinhas e vendia os ovos. Depois de vários anos, Mary foi contar quanto dinheiro que ela tinha para ver se podia comprar sua Bíblia. Só que ainda não tinha muito dinheiro. Então, ela trabalhou mais anos após anos. Até que ela ficou com 16 anos, trabalhando duro. Então, outro dia, ela tinha o dinheiro certo para comprar sua Bíblia, só que tinha um problema. Como é que ela ia comprar sua Bíblia se não tinha lugares onde vendiam Bíblias lá? Nem o próprio pastor que tinha numa igreja lá perto dela, que não tinha nenhuma Bíblia disponível para ela. Só que daí o seu pai lembrou que tinha uma Bíblia que tinha um pastor lá em Bala, na cidade de Bala, que ficava a 40 quilômetros de sua casa. Ele podia dar uma Bíblia. Só que seria uma longa jornada, com muitos perigos. Ela teria que atravessar florestas e montanhas. Então os seus pais oraram a Deus que abençoasse ela naquela jornada. Em seguida, Mary se arrumou e foi andando a pé e descalço, que só pretendia colocar seu par de sapatos quando chegava em Bala. Então ela lembrou de Salmo 121, que diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Já estava anoitecendo, ela encontrou uma cidade e achou que era Bala, e ela tinha razão. Então, ela se aproximou mais e foi procurar um pastor. Mary pediu informações de todo mundo para achar o pastor Thomas Charles. Até que achou ele, bateu na porta dele. Quando ele atendeu, ela falou assim: Oi pastor, eu sou a Mary Jones, vim de muito longe, de 40 quilômetros daqui, de um lugar muito pobre, e trabalhei muito duro para conseguir dinheiro, para conseguir uma Bíblia. O pastor, com uma surpresa imensa, falou para ela entrar e explicar tudo direito. Então, o pastor chamou o mordomo dele para servir ela, que ela estava com muita fome. Ela comeu, e daí ele foi ver se tinha uma Bíblia. Então foi procurar lá, daí que surgiu um grande desaponto. Tinha um problema, por causa que a única Bíblia que ele tinha estava reservada para outra pessoa. Então ela começou a falar assim: andei 40 quilômetros, trabalhei muito duro, mais de 6 anos, para conseguir uma Bíblia, e daí eu vou ter que voltar para casa sem a Bíblia em minhas mãos? Mary não podia acreditar. Aquela palavra acabou com as suas esperanças. Então, ela começou a chorar. Então, o pastor
O pastor ficou muito surpreso com a reação dela. O pastor ficou muito chateado, então foi até lá e viu direito. Procurou, até que achou uma Bíblia. Aí, outra Bíblia que estava na tradução dela, que estava no país dela. Então ela ficou muito feliz. Pegou a Bíblia e foi para sua casa. Então começou a longa jornada até sua casa, mas desta vez com uma Bíblia em suas mãos. E ela estava muito feliz, mas muito feliz mesmo. Então, os seus pais aguardavam ansiosos a retornar da filha. Então daí, ela chegou em casa e falou assim: mamãe, papai, olhem o que eu consegui, é minha Bíblia. Então eles comeram e abriram lá em Salmos 150, que diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos, louvem ao Senhor, aleluia. Então, eles ficaram muito, mas muito felizes e oraram a Deus. Mas a história não acaba por aqui. O pastor ficou muito surpreso por tudo que essa jovem fez para conseguir uma Bíblia. Então ele ficou pensando. Alguns anos depois, para mostrar a necessidade e a dificuldade de conseguir uma Bíblia no país de Gales, o pastor Thomas Charles contou a história de Mary em um encontro de pastores. E assim, naquele encontro que reuniu mais ou menos de 300 pessoas, foi fundada a Associação Bíblica e Estrangeira. Era 7 de março de 1804 e o trabalho dessa associação chegou a muitos outros países. Em 4 anos depois. Por exemplo, o primeiro carregamento de Novos Testamentos em português foi ao Brasil, enviados ao Brasil. Em todo o mundo foram criadas associações bíblicas nacionais em nosso país. A Associação Bíblica do Brasil foi oficialmente fundada pelas igrejas cristãs em 10 de julho de 1948. Desde então, a Associação Bíblica do Brasil, conhecida carinhosamente de SBB, tem servido as igrejas cristãs e já há alguns anos tem sempre estando entre as associações bíblicas, ajudando associações bíblicas nacionais
que tem lá. Eu acho que a primeira...
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Leremos do versículo 1 ao versículo 13. Mais uma vez voltamos a esta passagem que, penso eu, tem que ser lida com muita frequência. Tem que ser estudada com muita frequência, porque é um incentivo para não adormecer. Já temos contado aqui várias vezes o que aconteceu em 1779, quando ainda não se conhecia o Estreito de Bering, aquela estreita passagem de 90 quilômetros apenas, é daqui a Paranaguá. Essa é a distância entre a América e a Ásia, lá no hemisfério norte. Mas não se conhecia essa passagem, então, ora, vejam só os amados irmãos, navios que saíam de Nova York para ir para o outro lado dos Estados Unidos, lá em Los Angeles, tinham que descer até o extremo sul da América do Sul, passar pela Terra do Fogo, naquela região que é uma das mais perigosas do mundo para navegação. Tinham que subir tudo para ir no mesmo país do outro lado. Ainda não havia o canal do Panamá e não se conhecia o Estreito de Bering. Então foi mandada uma expedição para lá, no ano de 1776. Tenente Hodder comandava a expedição, e como ele ia para aquela região muito fria e muito gelada do planeta, ele convidou um doutor da Noruega, o país mais nórdico do mundo, mais ao norte do mundo, o doutor Solander, e foram. E em 1779 eles estavam acampados e foram fazer uma expedição, era outono, mas naquele ano o inverno chegou mais cedo, as nevascas chegaram mais cedo, e eles estavam longe do acampamento. E a neve caindo implacavelmente, e o Dr. Solander falou: Tenente Hodder, coloque os seus homens para caminhar e não deixe adormecer. Se os homens pararem, eles estão cansados, eles vão adormecer e vão morrer de hipotermia. Tenente Hodder, se algum soldado quiser parar, fustigue-o com a baioneta, mas não deixe parar. Se parar, vai morrer. Caminharam durante toda a noite, os soldados exaustos, cansados, caminharam à noite na neve, mas chegaram no dia seguinte no acampamento sem perder um único homem sequer. Por quê? Porque não pararam. Porque as virgens adormeceram, queridos? Por quê? Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 25 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Queridos irmãos, vamos atentar com mais cuidado para esta palavra. O Senhor Jesus advertiu que todos vão adormecer. Todas as igrejas vão adormecer. E o que está acontecendo no mundo é um acelerado adormecimento. E o mundo está num processo acelerado de ecumenismo. O que é o canto da sereia? O que é o engano das pessoas? É a ilusão, é o último passo para o adormecimento total. Ecumenismo é dar as mãos. Ecumenismo significa o globo inteiro. O globo inteiro. É a preparação que o inimigo quer para que ele possa dominar o mundo
e ter uma religião mundial. Se alguém lhe convida para ser ecumênico, responda bíblica: nós não fazemos parte desse movimento. Nem que ficarmos sozinhos, irmãos, nem que ficarmos sozinhos. E não chame todo mundo de irmão, porque nem todos são irmãos. Nós vamos ver isso durante a mensagem. Cheguei em casa domingo passado à noite, como sempre faço, agradeço a Deus pelo domingo, pelas mensagens que Ele nos concedeu, e já começo a orar para que Deus me conceda a inspiração para a mensagem de quarta-feira, para a mensagem de domingo de manhã, para a mensagem de domingo à noite e eventuais mensagens durante a semana, às vezes alguma necessidade ou até mesmo aconselhamento. Cheguei em casa, Clarice, Álvaro, Álida e Eli estavam viajando, deitei na cama e comecei a assistir o culto da Igreja Batista, onde meu bisavô foi pastor há 100 anos atrás. Sempre assisto o culto de lá. Mas qual não foi a minha surpresa, meus queridos irmãos, o que eu ouvi? Uma tristeza tremenda. Já tinha visto algumas coisas que me desagradaram, e o que eu vi domingo passado me desagradou ainda. E veio uma pergunta ao meu coração, com relação a esta passagem do Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta muito séria: o que todas as virgens estavam fazendo juntas? O quê? Quem mandou ficarem juntas? A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. O que as virgens todas estavam fazendo juntas? Se 5 eram loucas, se 5 não estavam preparadas, o que estavam fazendo juntas? Irmãos, aí está o grande perigo. É o primeiro passo para o adormecimento. Vamos nos unir no ecumenismo. Vamos fazer parte de um movimento mundial, para o bem, para não mais lutarmos entre nós, para não... É para o bem, é para o amor, para a fraternidade, para todos vivermos em comunhão. Por favor, abra para 2 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. 2 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, diz a palavra do Senhor. 2 aos Coríntios 6, de 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saí do meio deles. Não vos associeis aos idólatras, não se associeis aos imundos, aos infiéis, aos desobedientes, aos desordeiros, não vos associeis. A Bíblia não nos dá autorização, a palavra de Deus não nos dá autorização para participarmos do ecumenismo, do mundo todo dando a mão, como se fosse uma coisa boa. Comecei a assistir o culto e logo o pastor da igreja, era o aniversário de 160 anos da igreja. O pastor, convidando todas, literalmente ele falou, todas as confissões para nos unirmos num grande ecumenismo. Fiquei imaginando o meu bisavô pregando ali naquele púlpito há 100 anos passados. A fidelidade, o zelo, o compromisso, a separação. Meu bisavô apanhou, meu bisavô sofreu, porque foi fiel e não participava das comunhões com as pessoas do mundo. Por ele ter rompido com o ambiente religioso que ele vivia antes na ignorância, passou por dificuldades. Irmãos nossos sofreram, foram acorrentados, foram presos, apanharam, homens e mulheres, por se separarem do que não é de Deus, daquilo que não tem comunhão com Deus. Quando ele terminou de falar, convidou o líder batista da Letônia.
com roupas que mais lembram a idolatria. Entregou a mensagem e no final fez um símbolo como a idolatria. Exatamente igual. Que tristeza ao meu coração, vendo aquilo lá e sentindo no coração Deus falando, esta é a mensagem para domingo de manhã. A advertência para a igreja, para não adormecerem, para não fazerem parte dessa comunhão e não chamar todo mundo de irmão e não dar a mão para todo mundo. E enquanto eu pensava isso durante a semana, Deus permitiu que chegasse também, através do irmão Daniel, uma reportagem a respeito do que está acontecendo em Abu Dhabi. O líder idolátrico com o líder do islamismo, com o líder do judaísmo. Três ambientes sendo construídos ali. Uma sinagoga, uma mesquita e um templo. Só que o templo não pode ter cruz, porque vai ferir os muçulmanos ali. Se unindo e convidando todos para uma fraternidade mundial. Olha o perigo, meus queridos irmãos. Precisamos ter o cuidado de separados estarmos de tudo isso que não é luz, que é trevas. Porque o apóstolo Paulo sofreu muito com os falsos irmãos também. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, por favor, abra para lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, apóstolo Paulo, irmãos, sempre houveram os falsos, inclusive no meio religioso, e temos que tomar todo cuidado, porque eles estão por aí dissimuladamente, disfarçados de ovelhas. Segundo aos Coríntios 11, versículo 26, diz a palavra do Senhor, Paulo falando dos perigos que ele passou. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Por favor, não chame irmão quem não vive realmente com a lamparina abastecida. Não chame de irmão os movimentos que estão por aí. E não vá em todos os ambientes por aí, porque muitos deles não são fiéis ao Senhor. Muitos deles não estão envolvidos com a palavra do Senhor, falando da palavra do Senhor. Fuja dessas coisas. Achar que todos são do Senhor é ledo engano, é ingenuidade. Deus avisou lá em Apocalipse a uma das igrejas, falou assim, aqueles que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Os da sinagoga de Satanás estão aí desde as igrejas primitivas, estão por aí e querendo trazer todos a um mesmo movimento. E a pergunta que devemos fazer é, o que todas as virgens estavam fazendo juntas? Por que as prudentes estavam juntas com as imprudentes? Por que as fiéis estavam juntas com as loucas? Esse é o problema das igrejas hoje, se unirem e acharem que todos são irmãos, acharem que todos são juntos. É um passo perigoso rumo ao adormecimento. Segunda pergunta que veio ao meu coração: por que as prudentes não advertiram as loucas? Por que não? Será que elas não viram? Por que as loucas viram que as prudentes tinham azeite? E por que as prudentes não viram que as loucas não tinham azeite? As loucas viram, porque quando perceberam o engano, aí pediram para as prudentes, dai-nos do vosso azeite. Elas viram. As prudentes, as loucas foram mais prudentes do que as próprias prudentes. As prudentes deveriam ter falado, escuta, vocês não têm azeite, vocês não falam mais a palavra, vocês só têm movimentos, vocês têm muitos movimentos, vocês têm acampamentos, vocês têm encontro de jovens, vocês têm células, vocês têm grupo pequeno, vocês têm grupo grande, vocês têm isso, vocês têm dança, vocês têm tudo, mas vocês não têm a palavra. Voltem-se para a palavra. Não fiquem massageando o ego das pessoas, falando apenas o que as pessoas querem ouvir. Falem a verdade, preguem, instam, repreendam, exortem. Por que as prudentes não falaram? Por que não chamaram a atenção? Porque a palavra de Deus, meus queridos, nem sempre massageia o nosso ego. Normalmente não massageia. Normalmente fala para nos confrontar, para que nós enxerguemos os erros que estamos.
não levaram azeite, e as prudentes estavam onde não deveriam estar, no mesmo balaio, e não perceberam, e não exerceram a autoridade que deveriam ter. Deveríamos ter mais cuidado com essas coisas, meus irmãos. As igrejas estão perdendo autoridade, não tem mais autoridade para falar, porque estão todas no mesmo barco, todas dando as mãos. Eu era adolescente ainda, e meu pai gostava de ir no cemitério no dia de finados, porque as pessoas vão lá para conversar com os mortos, achando que estão falando com os mortos, vão lá reverenciar os seus mortos, e não tem problema nenhum de ir ao cemitério. Falar com os mortos não, mas ir ao cemitério não tem problema nenhum. Então nosso pai gostava de ir, e íamos com os folhetos nos bolsos para entregar aquelas pessoas sem esperança, muitos inclusive fazendo cerimônias em prol dos mortos, o que é proibido pela palavra do Senhor. Estávamos lá no cemitério, aqui de Quatro Barras, e o líder idolatra que estava lá também com todo o seu povaréu para fazer um culto aos mortos. E aquele líder idolátrico olhou para o nosso pai, nós estávamos lá perto do portão, e ele falou assim: Pastor João, somos todos irmãos, venha aqui dar as mãos, pastor João. Nosso pai nunca foi ecumênico e sempre combatia o ecumenismo, porque ele era bíblico. Olhou para aquele homem, aquele povaréu, esperando: agora o pastor João vai ficar sem ação, porque ele não vai ter coragem de dizer não na frente de todo mundo. Todo mundo arregalou aquele olho. Ninguém estava esperando isso. Nosso pai olhou para aquele líder e falou: eu não sou seu irmão, eu não vou lhe dar as mãos. Aquele homem ficou totalmente sem ação, não sabia o que fazer. Nós não somos irmãos das trevas, nós não temos comunhão com as trevas. Nós não damos as mãos para quem não é prudente, para quem é louco. Nós não damos as mãos e não nos mancomunamos, porque nós perdemos a autoridade, e aí não temos mais coragem de falar: está faltando azeite, está faltando a palavra. Preguem a palavra, anunciem a palavra, parem de brincadeira, parem de fazer da igreja um circo, parem de fazer do templo um espetáculo. É a palavra de Deus, é culto ao Senhor, é confrontar a nossa vida, porque vivemos tantas vezes no pecado, precisamos ouvir a repreensão do Senhor. Cuidado com o ecumenismo, querido. Satanás, ele vai exigir adoração de todos. Segundo aos Tessalonicenses, por favor, abra para lá. Segundo aos Tessalonicenses, ele é ávido, desesperado por adoração. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4, vamos ver a palavra do Senhor. Satanás está trabalhando afoitamente, e deixe-me lhes falar uma coisa: ele está feliz com o que ele está vendo. Ele está feliz com o que ele está vendo, porque ele está convidando as pessoas, e todos estão indo: os irmãos daqui, os irmãos dali, os irmãos idólatras, os irmãos muçulmanos, os irmãos judeus, os irmãos... Satanás está feliz com o que ele está vendo. Ele está preparando este movimento mundial, porque, diz a palavra do Senhor, segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a vinda do Senhor Jesus Cristo, sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé, e é o que estamos vendo hoje. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai exigir a adoração de todos. O templo de Jerusalém vai ser reconstruído, o terceiro templo vai ser reconstruído, e ele vai sentar, e todos vão achar que chegou finalmente o Messias, e vão crer nele, inclusive os judeus. Por isso, queridos irmãos, saiamos do meio deles, foi o que nós lemos na palavra do Senhor. Não nos misturemos, não são nossos irmãos, nós somos fiéis ao Senhor, temos o Pai como Senhor, e vivemos na palavra do Senhor, e quem não vive, nós não temos comunhão. Alguns dias atrás, chegou um senhor, falou com a irmã Cristiana, era uma sexta-feira, eu não podia atendê-lo, não sabia quem era, estava em outro atendimento, então ele ficou para vir
na segunda-feira. Marcamos então para as 16 horas. Não chegou no horário, chegou bem depois, mas finalmente veio. E começou a falar um longo discurso, porque eu sou um líder religioso aqui do município, faço parte da liderança religiosa cristã aqui do município, e nós temos estatuto, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e queríamos convidá-lo, pastor, para fazer parte dessa força evangélica, dessa liderança aqui do município. E falou. E eu lhe dou alguns dias para pensar, para o senhor responder. Eu falei, não preciso de dias, eu vou responder já. Não preciso de força evangélica, não preciso de liderança evangélica. O que eu preciso é da força e do poder de Deus. Isso não é basta, eu não preciso de nada. O homem tomou um impacto e eu falei, vou lhe falar mais, que vergonha essa história de dia do evangélico. Já que vocês são líderes evangélicos, então por que não tiram isto? Isso é uma vergonha para nós. O cristão todos os dias deve ser cristão e não precisa de um dia para ser honrado. Nós não podemos receber honra, a honra é para o Senhor. E que vergonha, senhor líder, o que vocês fazem na praça quando tem o dia do evangélico? Quem passa por lá se envergonha de ver a lixarada, inclusive preservativos no chão. Isso é o que vocês chamam de liderança evangélica. O que estamos fazendo junto com os incrédulos? O que estamos fazendo junto com os loucos? O que nós estamos fazendo num ecumenismo? Irmãos, não podemos fazer parte disso. Porque todas estavam juntas, não deveriam estar. Não há comunhão entre luz e trevas. Porque as prudentes não falaram? Aquele homem ao sair falou assim, pastor, eu quero vir aqui para ouvir a palavra. Eu falei, nós não convidamos as pessoas que se dizem salvas, nós convidamos os incrédulos. Eu não faço convite para o senhor. Se sentir no coração de ouvir a palavra, é o seu lugar. Mas nós convidamos os perdidos, e é o que vocês deveriam fazer também. Por que não advertir? Temos que falar, queridos irmãos. Mas as pessoas, quando não têm autoridade, não falam, porque têm medo de ofender. E os que não querem perder os seus liderados também não falam. Por quê? Tem medo de perder, de ofender. Nós precisamos falar com toda a autoridade, porque os dias são difíceis. E o Senhor Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 7, vamos ler por favor para lá, Deuteronômio capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 1. Deus já advertindo para não haver mistura, não há mistura entre luz e trevas. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deuteronômio capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 4, Deus mandou que destruíssem todos aqueles idolátricos que viviam ali. Eles viviam em uma completa afronta contra o Senhor. E Deus deu-lhes ordem expressa, não se misture. Deus nos deu uma ordem expressa, não se misture. Não se misture. Não há como ter comunhão entre os filhos de Deus e as trevas. Não há comunhão. Deus avisou o povo de Israel. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 7, 2 a 4. Eu sou o Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus, quando as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela concerto, não sejam ecumênicos, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Todos já leram a Bíblia? Os irmãos todos devem ler a Bíblia uma vez por ano, todos devem ler. E quem já leu, sabe o que aconteceu. O que eles fizeram? Vamos ter piedade, vamos nos dar as mãos, vamos comunar com eles, são os povos, vamos ter uma fraternidade aqui, um ecumenismo vamos ter. Qual foi o resultado? Não foram os cananeus que se converteram. O que aconteceu? Foram os israelitas que se converteram. Não foram as prudentes que advertiram as loucas, foram as loucas que cobraram das prudentes. Por quê? Porque vocês não dão. Por que não dão? Queridos, vamos nos afastar de tudo aquilo que é enganoso, porque as prudentes não deveriam estar no meio das loucas.
As prudentes deveriam advertir as loucas. E as prudentes também não deveriam adormecer. Por que as prudentes adormeceram? É uma pergunta que todos nós devemos fazer. Por que as prudentes adormeceram? Diz o Senhor Jesus, voltemos para Mateus capítulo 25, versículo 5, voltemos para lá. Diz o Senhor Jesus Cristo, já é uma advertência dele, que todas tosquenejaram e adormeceram. Mateus 25, versículo 5. Diz a palavra do Senhor, e tardando o noivo, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Por que adormeceram? Porque não estavam trabalhando. Quem está trabalhando não adormece. Quem está separado e lutando contra o pecado não adormece. Adormece quem? Quem não está no campo de batalha. Joabe estava no campo de batalha. Estava lá lutando contra os filisteus, contra os inimigos. E onde o rei de Israel estava, meus irmãos amados? Aonde ele estava? Não estava no lugar que ele deveria estar. Ele deveria ser o primeiro. O rei deveria dar o exemplo. O líder deve dar o exemplo. Enquanto Joabe e os seus soldados, inclusive os soldados que nem eram de Israel, estavam lá, sob o comando de Joabe. Urias não era nem israelita. Ele não era israelita, mas ele estava lá, lutando por Davi. E o rei onde está? Onde está? Dormindo. Se Davi estivesse no campo de batalha, não teria dormido, e não teria acordado tarde, e não teria olhado do seu terraço para o lado, para a vizinha, e não teria adulterado, e não teria causado toda a desgraça que causou para ele, para o povo de Israel, para todos. Adormeceu. Queridos, se não queremos adormecer, precisamos lutar. O nosso lugar, o campo de batalha, não é dar a mão para os infiéis. O nosso lugar não é se mancomunar com os infiéis. Nosso lugar é advertir. Está faltando azeite para vocês. Isso é uma mensagem antiga. Isso é coisa do passado. Agora mudou. Tudo é diferente. Agora nós aceitamos. Agora nós agora mudamos de atitude. Agora nós aceitamos tudo porque tudo é normal. Temos que viver numa fraternidade. Isso é discurso de ódio que vocês estão tendo. Que é isso? Para com isso. Queridos, se nós não lutarmos, nós vamos adormecer também. Lutar é falar e é divertir. Mas eu só posso falar para você ler a Bíblia se eu leio, senão eu sou hipócrita. Se eu não ler a Bíblia e exigir que os irmãos, ou pedir que os irmãos leiam, eu sou um hipócrita. Por isso eu acordo cedo e faço a leitura e oro ao Senhor, para que eu chegue aqui e possa falar. E eu só posso advertir quem está sem azeite se eu tenho azeite, senão eu não posso falar. Deus avisou em Israel, Juízes capítulo 1, versículo 21. Por favor, peço que todos abram para lá. Juízes capítulo 1, versículo 21. Olha o perigo de não eliminar tudo aquilo que não é de Deus, tudo que não é da vontade do Senhor. Juízes capítulo 1, vários versículos, não vamos ler todos, mas vamos ler alguns versículos. A desobediência do povo de Israel e o resultado que veio disso. Juízes capítulo 1, versículo 21, primeiramente. Qual era a ordem de Deus que nós lemos em Deuteronômio? Eliminar totalmente. Não era para ter comunhão, não era para ter ecumenismo, não era para se mancomunar. Olha o que eles fizeram. Juízes capítulo 1, versículo 21, primeiramente. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, como Deus havia mandado. Matem todos, destruam, e que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares de sua jurisdição. Versículo 29. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gézer. Antes os cananeus habitaram no meio dele em Gézer. Versículo 31. Tampouco expeliu, Azer expeliu os moradores de Argo, nem os moradores de Sidom, como nem a Lábia, assim por diante. Versículo 33. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Sean, nem os moradores de Bet-Anat, e assim por diante. Não expeliram, não terminaram, não exterminaram, não eliminaram. Se uniram, se mancomunaram num grande ecumenismo.
E meus irmãos, qual foi o resultado para Israel? Eles levaram a conversão aos cananeus? Não. O que aconteceu? Os cananeus é que levaram Baal, Astarotes e os demais ídolos para o povo de Israel e corrompeu o povo de Israel. O Senhor Deus quer que nós sejamos um povo santo. O que quer dizer santo, meus irmãos? Separado. Essa é a palavra que significa separado. Não é aquele ídolo que põe na parede, aquilo lá é ídolo, não é santo. Santo é uma separação, povo separado. Não é para se unir no ecumenismo. Juízes 3, do versículo 5 ao versículo 7, Deus falando, vocês devem ser um povo separado, devemos ser um povo separado. Isso não é orgulho, meus irmãos, não entendam como orgulho, é zelo, não tem nada de orgulho, e se chamarem você de orgulhoso, não dê bola. Na quarta-feira ouvimos no culto de oração, Maria Madalena, que tinha sido uma mulher adúltera, e o Senhor Jesus a perdoou, e ela foi aos pés do Senhor Jesus, e é o nosso lugar estar ali, orando, chorando, agradecendo, enquanto Simão falava, enquanto Judas esbravejava, ela não se importou, ela deixou que o Senhor Jesus agisse, não se importe. Vão chamar você de orgulhoso? Não se importe. Vão chamar você de separatista? Não se importe. Nós não temos que dar satisfação para as pessoas, nós temos que prestar contas a Deus. A Deus. Ele falou em Juízes 3, do versículo 5 ao versículo 7. Habitando, pois, Israel, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos seus filhos deles e os filhos deles para suas filhas e serviram aos seus deuses. Ainda se unissem para levar o povo da terra para o Senhor, ainda teve um resultado, mas não. Quando Deus fala para não se unir, é porque Ele sabe que o mal corrompe mais do que o bem influencia. Já vou terminar a leitura, mas Deus falou, se algum sacerdote pegar carne santificada, ele vai se santificar? A Bíblia diz que não, Deus fala assim. Mas se ele tocar numa coisa imunda, ele ia se contaminar. Olhem só, se o sacerdote pegasse carne santificada, ele não se ia se santificar. Mas se ele tocasse uma coisa imunda, ia. Para nós entendermos como o mal é trágico. Você já foi visitar alguém doente? Já foi visitar? Você com muita saúde, você conseguiu passar a saúde para aquela pessoa? Não conseguiu. Mas uma pessoa doente contamina todas as demais. O mal tem um poder desastroso. Por isso não podemos nos contaminar, nos misturar. Continua a Bíblia dizendo, versículo 6. Tomaram de suas filhas para si e deram seus filhos a eles e suas filhas e serviram seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor e serviram aos Balaíns e Astarotes. Deus quer que nós sejamos separados. E vamos orar pelas igrejas que estão descuidadas, para que possamos adverti-las do mal que estão vivendo. Quando Deus nos permitiu irmos para Israel, chegamos lá, 4 da madrugada, em Tel Aviv, todo mundo cansado, entramos no ônibus todos, e todos dormimos, inclusive o motorista. O guia era judeu, já de mais de 70 anos, com a bengala na mão, e o motorista árabe. Todos entraram dormindo. Eu não consigo dormir, então fiquei ali acordado. E quando o motorista baixou a cabeça e puxou o ônibus para o lado, o guia, com a sua bengala, cutucou nas costas do motorista, que deu um pulo e corrigiu. Isso foram várias. Nós saímos de Tel Aviv até Galileia de madrugada. Várias vezes o guia estava lá atento, um velhinho já de cabelos brancos com a bengala na mão, e se precisasse dar uma bengalada na cabeça, que desce para não levar todo mundo para a cruz. Se precisar, cutuque, como o doutor Solander falou, fustigue, mas fustigue, nem que machuque o soldado, mas não deixe ele morrer. Não se una às trevas, porque não é o nosso lugar. A luz tem que brilhar.
E as pessoas dos filhos de Deus precisam advertir. O que estavam fazendo todos? O que vocês estão fazendo todos juntos? Não é lugar. Não se una com os idólatras, não se una com os muçulmanos, não se una com quem não teme ao Senhor, quem não aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Não aceita? Então nós não temos como. Então nós não temos conversa, porque ou vocês se arrependem ou nós não fazemos parte desse movimento. Por que não advertir? Precisamos advertir. Fale com autoridade. Que Deus abençoe a sua igreja. Possamos nós viver acordados e vigilantes. Porque alguém vai dizer, nós lemos em Mateus 25. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Alguma voz vai dizer: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E foi daqui, porque não está dito: eis o noivo, vinde ao encontro. Não, saí-lhe ao encontro, foi daqui. Alguém vai estar acordado. Que seja eu e você, meu irmão, que sejamos nós, para não nos emporcalharmos com esse mundo nojento, com esses cultos que mais parecem cultos pagãos do que cultos ao Senhor. E firme-se na verdade. Assuma um compromisso com o Senhor. Hoje é o dia do Senhor, irmãos. Eu oro por vocês todos os dias e oro por aqueles que estão um pé na igreja, um pé no mundo. Aqueles que vêm de manhã e não vêm de noite. Aqueles que não vêm no culto de oração. Aqueles que quase dormiram. Daqui a pouco o arrebatamento vai acontecer. Não vai demorar. O Senhor Jesus falou, e o nosso amado irmão Rafael citou o versículo de Apocalipse 22, versículo 20. Qual foi a mensagem? Qual é a mensagem? A mensagem do Senhor Jesus, o penúltimo versículo da Bíblia. Eis que cedo venho, guarda o que tens, eis que cedo venho. Ele vem logo, não vai demorar. Vamos estar acordados. Irmão, faça um compromisso com o Senhor. Não se deixe levar pelas mãos dadas, estendidas. E se alguém te convidar, diga como o pastor João: eu não sou o seu irmão, eu não vou. Quer ser meu irmão? Então aceite o Senhor Jesus, sirva-o de todo o coração, arrependa-se dos seus maus caminhos, abandone a idolatria. Aí sim, aí você poderá ser meu irmão, quando tivermos o mesmo Pai. Senão, não somos irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, por teu grande amor. Sempre fiéis, sim, a ti lutaremos, sob teu perdão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus. Ele por nós prosseguiu até a morte, Ele libertou-nos morrendo na cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem que se diga cristão verdadeiro,
Senhor, muito obrigado pela advertência que vem do Senhor. Senhor Jesus, que sabe todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele já sabia que no final dos tempos as igrejas estariam juntas num grande ecumenismo. Por isso Ele falou que as 10 estavam juntas. E infelizmente também Ele nos adverte de que não haverá vigilância. E o resultado nós já estamos vendo, Senhor. Igrejas que no passado eram tão zelosas, tão fiéis, quando pastores e crentes sofreram tanto, padeceram tanto, e hoje estão numa brincadeira, numa louca comunhão com as trevas, convidando as trevas para entrar no templo. Venham, unam-se todas as confissões num grande ecumenismo. Que vergonha, Senhor, descuido, desconhecimento da palavra do Senhor. Perdoa, Senhor, e ajuda, desperta-nos, nós te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, com a permissão do nosso Mestre. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom domingo para os amados irmãos e até a noite, com a permissão do nosso Mestre.